Olá, galerinha! Eu sou a Lorena Rizério, estou aqui no Ela Lidera para contar a parte 2 da minha história. Se você ainda não viu a parte 1, clica aqui nesse link e vai lá assistir. Depois você volta aqui que a gente vai continuar agora essa história. Vamos lá? Pois bem, como eu estava contando, eu estava num momento de crise enquanto trabalhava no serviço público, questionava a minha formação profissional e lembrava de tudo que eu já tinha feito na minha vida e que pra mim não estava fazendo sentido nenhum, porque era como se eu estivesse me distanciando de tudo aquilo que eu me preparei para ser. Então eu comecei a estudar sobre tudo aquilo que eu já tinha falado. Propósito, vocação, chamado, missão. Eu comprei curso, eu comprei um sem número de livros. Todas as vezes em que tinha palestra, eu tinha algum congresso em alguma igreja, por exemplo, que falava sobre esse tema, eu ia atrás para assistir porque eu estava realmente muito focada em descobrir qual era o meu propósito. E eu meio que acreditava que viria de uma forma mágica. Ou viria em sonho, ou Deus mandaria uma pessoa específica para me falar: Lorena, o seu propósito é esse, agora você vai fazer isso. E não aconteceu. E enquanto não acontecia, eu estava estudando sobre tudo isso, o trabalho começou a ficar pesado, cada dia mais pesado. Meus dias basicamente giravam em torno do trabalho, não tinha mais final de semana, não tinha feriado, porque o celular não parava de tocar. E no meio disso tudo, infelizmente, eu comecei a desenvolver transtorno de ansiedade, eu comecei a ficar realmente com a saúde prejudicada. Veio pandemia, veio isolamento social, veio home office e parecia que em termos profissionais eu só ficava cada dia mais sufocada, cada dia mais aprisionada a uma realidade que eu não queria viver e cada dia mais certa de que eu não queria aquilo pra mim, mas que por algum tempo eu ainda precisava viver aquilo porque era de onde eu tirava dinheiro pra sobreviver, né? Com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, eu estudando loucamente sobre propósito, sobre quem eu sou e o que eu vou fazer de minha vida, e trabalhando loucamente também, o resultado foi um único só e muito previsível. Eu adoeci de uma forma que eu precisei fazer uma escolha. Ou eu continuo vivendo toda essa loucura de entregar a minha saúde por dinheiro, pra falar a verdade, né? Não só trabalhava por dinheiro. Ou então eu fazia uma escolha de mudar o curso da minha vida. E essa escolha foi meio forçada, né? Eu comecei a adoecer sem parar e só chorava, não conseguia dormir à noite e não tinha descoberto meu propósito ainda, o que só piorava a situação. E, enfim, larguei tudo. Mas de uma forma planejada, claro. Como eu já disse, eu não sou uma pessoa inconsequente, não sou irresponsável. Aqui dentro de casa, no nosso planejamento familiar, tudo isso foi muito conversado. Uma poupança foi feita, né, pra me permitir sair com tranquilidade do trabalho, mas foi um momento de eu primeiramente pensar na minha saúde e em segundo lugar traçar novos rumos profissionais. Então, num primeiro momento eu precisei realmente me desligar de tudo que estava me fazendo mal, para ver se eu conseguia pelo menos parar de chorar um pouquinho, né, e dormir melhor. E depois eu comecei a estudar de novo, mas estudar agora novas possibilidades, não focadas no direito, talvez não focadas na administração também, mas uma nova possibilidade de carreira. Foi aí que eu conheci o marketing, fui estudar sobre copywriting, sobre coprodução e tudo mais. Comecei a trabalhar um pouquinho na área e novamente experimentar um pouquinho de novas possibilidades para tentar me descobrir ou simplesmente criar novos caminhos, talvez não ligados ao propósito que eu ainda não tinha descoberto. Mas o que eu percebi no meio disso tudo foi que, uma vez que eu me desliguei de algo que estava me sufocando, uma vez que eu busquei uma novidade para minha vida, que eu experimentei coisas novas, eu descansei. Mas eu não descansei simplesmente de uma rotina corrida. Eu descansei também, até porque eu não tinha condições de ficar mais correndo atrás de tanta coisa, da ideia de que eu tenho que estar sempre no controle de tudo, que eu tenho que decidir tudo, que tudo realmente só depende de mim. E aí eu lembrei, olha só do que eu lembrei, que a minha força vem de um Deus que faz milagres, de um Deus que controla tudo e que já tinha desenhado toda a minha história. E foi quando eu descansei que eu comecei a realmente ouvir a voz de Deus. E não vozes que falavam à minha cabeça, que me diziam isso, que aquilo, e que eu achava que poderiam ser
Deus me dizendo alguma coisa que eu deveria fazer na minha vida. E quando eu comecei a ouvir mais a voz dele, eu também comecei a entender que a minha felicidade é importante para Deus, que os planos que ele tinha, que ele tem para mim, são maiores e melhores do que aqueles que outras pessoas fizeram por mim e do que aqueles que eu vinha fazendo por mim. E foi aí que eu comecei a repensar muitas das minhas crenças, muitas das coisas que eu vinha fazendo. Por exemplo, quando eu estava me decidindo por deixar o trabalho, meu antigo trabalho, eu comecei a pensar, agora eu tenho que fazer outra coisa da minha vida, né? Eu vou fazer um mestrado. Eu vou começar uma nova faculdade, eu vou fazer uma pós-graduação. Só que isso era eu de novo ouvindo aquelas vozes que vinham falando na minha cabeça que eu deveria fazer tudo isso. Só que a verdade é que talvez eu não queira fazer um mestrado, pelo menos não agora. Talvez eu não queira fazer um concurso público, talvez eu não queira nem continuar na área jurídica. Mas eu sou boa em algumas coisas. Se eu olhar para trás, se eu olhar para minha infância, por exemplo, se eu olhar as coisas que eu faço bem, que as pessoas dizem que eu faço bem, eu consigo perceber potencialidades em mim. Você também pode perceber isso em você, na sua história. Só que às vezes a gente anda tão focado naquilo que as pessoas dizem a nosso respeito que a gente esquece de ouvir a voz de quem realmente importa. E quando eu comecei a buscar ouvir a voz de Deus mesmo, que eu comecei a investir no meu relacionamento com Ele, nesse momento eu comecei a ouvir e entender claramente o que Deus estava dizendo para mim. Que não era para eu me importar tanto com o que as pessoas diziam ao meu respeito, para eu parar de me importar tanto com a opinião dos outros, para eu deixar para trás as palavras que me feriram, as palavras que me magoaram, toda a descrença que eu recebi de outras pessoas, porque não é nelas que está a minha força, não é nelas que está o meu futuro. Tudo isso está nas mãos de Deus. Quando eu fui descansando nessas palavras, foi aí que veio um estalo. Nesse tempo todo em que eu estava preocupada, ansiosa, angustiada por não saber ainda qual era o meu propósito, na verdade eu já estava vivendo o meu propósito. Eu estava o tempo todo sendo preparada para viver aquilo que Deus já tinha sonhado para mim, preparado para mim. Ele já tinha me chamado para uma obra, só que eu ainda não estava preparada para vivê-la. Então, naquele momento em que eu precisei liderar um grupo de moças sem saber o que era liderar, sem ter, na verdade, tempo e energia até para fazer tantas atividades ao mesmo tempo, eu estava aprendendo a lidar com responsabilidade, eu estava aprendendo a lidar com pessoas, aprendendo a gerenciar meu tempo. Todos os trabalhos que eu vim exercendo durante todo esse tempo, seja de corretora de redação para ganhar pouquinho, seja na advocacia, com aquela rotina louca de atender demandas urgentes de pessoas. E enquanto eu estava na Justiça Federal, na verdade eu estava aprendendo a como gerenciar pessoas, gerenciar processos, a entender conflitos, a entender o que move as pessoas, o que é importante para elas. E só hoje eu consigo perceber que tudo isso tem a ver com os rumos que a minha vida está tomando agora. A última vez em que Deus falou comigo com muita força, de forma assim, realmente muito emocionante, Ele me disse que era para eu parar de ter medo de fazer aquilo que Ele já tinha colocado no meu coração. Porque Ele esperava que eu liderasse mulheres para um novo tempo que Ele já estava realizando, que Ele já estava fazendo acontecer. Então eu percebo que durante esse tempo todo Deus estava me preparando para viver isso. Isso que hoje eu estou concretizando no projeto Ela Lidera, que ainda é uma sementinha, mas que eu acredito que vai ser um instrumento de Deus para realizar grandes obras na vida de muita gente que tem sido travada pelo medo, de muita gente que talvez esteja vivendo esse mesmo conflito que eu vinha vivendo durante muito tempo da minha vida, que é sobre não entender o que está fazendo da sua vida e o que Deus quer de nós. E eu espero que com essa minha história, com tudo isso que eu contei e compartilhei aqui com vocês, eu possa de alguma maneira ajudar ao menos uma pessoa a entender que ela não está sozinha no mundo, que ela não foi criada por acaso, que eu acredito que existe um Deus que está no controle de tudo, que está em cada acontecimento do nosso dia a dia nos preparando para viver um futuro e coisas novas. Deus não quer que a gente viva do passado, mas Ele quer que a gente descanse nele e esteja realmente disposta a viver aquilo que Ele já preparou pra gente. Então, se reconheceu nessa história? Se você conhece o nosso Instagram, provavelmente já viu lá o relato de como começou o projeto Ela Lidera, de onde saiu esse nome, o porquê dele.
E eu espero que você continue aqui conosco, curta os nossos vídeos, se inscreva aqui no canal e continue acompanhando tudo aquilo que estamos preparando para o seu crescimento. E se você também tem tido dificuldade em relação a essas questões que envolvem propósito, chamado, vocação, se você não tem conseguido entender o que está acontecendo na sua vida ou busca novidade para a sua vida, comenta aqui para eu saber quais são essas dúvidas, quais são esses questionamentos, e eu com certeza vou ficar muito feliz em saber da sua história e também vou buscar te ajudar através dos conteúdos que a gente vai postar aqui no canal. Tchau, tchau e até a próxima!